Olá, vamos para a nossa revisão de impulso e momento linear, a questão muito frequente, desde o Enem até a prova da URGS, passando por todas as particulares que estão nesse intervalo de tempo que separa as duas nossas principais provas. A gente começa revisando o impulso. O que a gente pode definir como impulso? O impulso é uma grandeza vetorial e ele é produzido por uma força sobre um corpo quando durante a ação da força, por menor que seja esse tempo de ação, a velocidade do corpo variar. Então um bom exemplo seria uma tacada numa mesa de sinuca. No momento que nós tivermos a bola sobre a mesa e uma tacada for dada sobre a bola, no intervalo de tempo que apesar de curto, o taco esteve em contato com a bola, a força produzida pelo taco sobre a bola produziu uma mudança na velocidade da bola. Então nós vamos dizer que a força impulsionou essa bola. Poderia ocorrer também um impulso por ação e reação. Olha só, se a bola azul bater na bola vermelha, há uma força da amarela sobre a azul. Se a amarela bater sobre a azul, há uma força da amarela sobre a azul e a reação da azul sobre a amarela. E, consequentemente, nós teremos aí dois impulsos, o da amarela na azul e o da azul na amarela. Além do impulso do taco. O impulso é uma grandeza vetorial que sempre tem o mesmo sentido da força que produziu ele e, se a força for constante, pode ser obtido pelo produto da força e do tempo de ação dessa força. Caso contrário, vamos lembrar, temos que fazer a área do gráfico força-tempo. A segunda grandeza importante é a quantidade de movimento linear, ou, se você preferir, o momento linear. Toda massa, como essa bola de número 4, que tiver movimento, ela vai ter associado a esse movimento uma quantidade de movimento linear, um momento linear, que também é uma grandeza vetorial e que possui mesma direção e sentido da velocidade. Esse momento linear, essa quantidade de movimento linear, ela é obtida pelo produto da massa e da velocidade do corpo, sendo, reitero, de mesmo sentido da velocidade do corpo. Existe uma relação que eventualmente é muito cobrada em prova, que é a relação entre o impulso resultante e a variação do momento linear. Então observe bem, se nós dissermos que essa bola de número 4 sofreu uma tacada, a gente vai dizer que o impulso resultante sobre a bola foi igual à variação da quantidade de movimento que a bola sofreu. Então toda massa que estiver dotada de uma certa velocidade ou não e sofreu um impulso resultante e a velocidade dela vai variar, tem esse impulso resultante vetorial igual à variação do momento linear. Veja bem, uma subtração vetorial. É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Lembra, gente, daquela questão clássica onde a bola vai bater e voltar, que tanto PUC quanto URGS já trabalharam, o Enem ainda não. Então o MV para a direita deve ter um sinal e o MV para a esquerda deve ter o sinal contrário, ou seja, um precisa ser positivo e o outro precisa ser negativo. Muito importante também, vamos reunir as bolinhas aqui, a gente lembrar do conceito de sistema de massas. Então, se eu tiver essas bolinhas sobre a mesa, eu tenho aqui na minha frente 6 bolinhas na mesa, eu posso dizer que o meu sistema são as 6 bolinhas. Tudo o que não for bolinha não é do sistema. Então a mesa, o taco, eu, a terra, nós não somos do sistema. O sistema são as 6 bolinhas. Então o que vai acontecer? Se essas 6 bolinhas forem colocadas em movimento, como agora, cada uma delas tem um MV. E a soma vetorial desses MVs é a quantidade de movimento do sistema. Lembra que na prova, a exceção da URGS, há poucas provas atrás, que fez uma situação onde as bolinhas estavam se movimentando em ângulo, uma em direção à outra, normalmente ele apresenta massas que vão andar de maneira unidimensional. Então ou você tem as massas andando para o mesmo lado, ou as massas andando para lados contrários. Então a soma vetorial é bastante simples. Se os dois estiverem andando para a direita, é mais MV mais MV. Se um estiver para a direita e um para a esquerda, é mais MV menos MV. Muito importante também a gente lembrar do conceito de força interna e força externa a um sistema. E numa mesa de sinuca, nós estamos num cenário perfeito para isso. Eu vou fazer aqui uma jogada e vocês vão enxergar na jogada os dois conceitos que eu preciso. Veja bem, eu vou dar uma tacada na bola branca e a bola branca vai bater na bola verde. Essa situação. O que eu tive aqui são forças internas e externas. A força exercida pelo taco sobre a bola branca é uma força externa ao sistema, porque quem exerceu a força foi o taco não é do sistema. Sobre o sistema eu tenho apenas a ação.
Ele é uma força externa. Agora, quando a bola branca bateu na bola verde, eu tenho ação e reação. A ação da branca sobre a verde e a reação da verde sobre a branca. E isso é uma força interna, é uma força que alguém do sistema exerce sobre alguém do sistema. Quer mais um exemplo? O peso dessas bolinhas é uma força interna ou externa? Ela é externa, porque quem exerce é a Terra e a Terra não é do sistema. Agora, a normal da mesa sobre as bolinhas também é externa, porque a mesa não é do sistema. Então a normal é uma força externa. A força interna aqui vai ser força que uma bolinha vai exercer sobre outra bolinha. E por isso que eu posso te dizer que o princípio da conservação da quantidade de movimento linear de um sistema de partículas garante que forças internas alteram a quantidade das partículas, mas não alteram a quantidade de movimento do sistema de partículas. Por quê? Porque se a bola amarela bate na bola roxa, a bola roxa bate na amarela. E aí eu tenho dois impulsos sobre o sistema, opostos e de valores iguais, e se anulam. E se o impulso resultante é zero, a variação da quantidade de movimento linear do sistema também é zero. Agora, veja bem, se eu tenho as 6 bolas paradas, a quantidade de movimento linear do sistema aqui é zero. E eu dou uma tacada, a quantidade de movimento linear do sistema deixa de ser zero. Porque a tacada foi uma força externa, e forças externas, sim, alteram a quantidade de movimento de um sistema. Por isso que se ele te questionar qual é a condição para que a quantidade de movimento de um sistema de partículas não varie, tu vai responder que a resultante das forças externas sobre o sistema seja igual a zero. E uma revisão final em relação a tipo de choques e colisões. Por exemplo, uma colisão elástica. Nós nos aproximamos muito dela numa mesa de sinuca. A colisão elástica, assim como qualquer colisão, tem a quantidade de movimento do sistema se conservando, ou seja, a quantidade de movimento do sistema, soma vetorial dos MVs do sistema, imediatamente antes e imediatamente depois da colisão é sempre igual. Por quê? Porque durante a colisão a força foi interna. Então, imediatamente antes, imediatamente após a colisão, nós temos a quantidade de movimento linear do sistema idêntica. Em qualquer colisão isso acontece. O que vai distinguir essas colisões é a energia cinética do sistema. Numa colisão elástica, a cinética do sistema é a mesma antes e depois, não há perda de energia. A gente não tem deformação permanente, despreza perdas por som, perdas por calor. Como na mesa de sinuca as bolinhas colidem e não deformam de maneira permanente, a gente até tem uma parcela de som, uma parcela de calor, mas é uma boa aproximação de uma colisão elástica. Agora, quando dois carros colidem na rua, eles amassam. É uma deformação plástica, uma deformação permanente. E aquilo ali consumiu energia cinética do sistema. Então a energia cinética do sistema antes da colisão é maior do que depois. Houve uma perda de energia. Isso classifica a colisão como inelástica. E essa inelástica tem uma forma muito interessante, que é a colisão completamente inelástica. É aquela onde a perda de energia cinética do sistema vai ter sido a maior possível. E aí tem uma característica. Quando os corpos colidem e permanecem unidos após a colisão, eles andam juntos após a colisão, eu estou caracterizando essa colisão completamente inelástica. Isso me indica que a perda de energia cinética do sistema foi a máxima possível. Galera, essa foi a nossa revisão de hoje de impulso e momento linear. Forte abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!